Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 30 ao versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda mais: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra. E ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Palavra do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra explanada nessa hora. E que o teu Espírito possa trazer entendimento de tudo aquilo que tu queres para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Vida no altar. Quando tudo parece impossível, Deus mostra quem Ele é. Esse é o tema para nós hoje. Vida no altar. Quando tudo parece impossível, Deus mostra quem Ele é. Bonito isso aí. Pessoal da mídia, top. Deus é sempre Deus. Uma palavra conhecida nossa e que deve estar gravada na nossa mente, no nosso coração. Mas, porém, por vezes, nós esquecemos que Deus é Deus. Em meio às nossas lutas, que não são poucas, às vezes esquecemos que Deus é Deus. Dependendo da situação que nós estamos vivendo, às vezes esquecemos quem é Deus. E Ele vem, através dessa palavra, mostrar quem verdadeiramente Ele é. Uma das coisas que nós precisamos aprender é estarmos na casa do Senhor, sabendo e acreditando quem Ele é e o que Ele pode fazer na minha e na sua vida. A vida do profeta Elias é um exemplo de que todos nós passamos por altos e baixos em nossas vidas. No momento, o grande profeta estava enfrentando e vencendo os muitos profetas de Baal. E logo em seguida, estava fugindo.
assustado, desanimado, deprimido. Nós conhecemos a história. O que nós precisamos entender e destacar aqui é que Deus esteve com Elias, tanto nos dias de ânimo e vitória, como nos dias de desânimo e depressão. Quero dizer para você hoje, minha irmã e meu irmão, que assim como foi com Elias, Deus está com você nos dias e nos momentos difíceis, te fortalecendo, te alimentando. Basta só nós nos levantarmos e comer, porque a batalha será longa, mas não será infinita. Precisamos entender que ela tem fim. Não importa o que está acontecendo hoje com a sua vida, mas saiba, meu irmão e minha irmã, vai ter fim. Vai terminar. Vai parar. Porque Deus é contigo. Vai parar. Mas a vida e a obra de Elias não cessaram porque ele enfrentou um período de apatia e aflição. Assim será também a sua vida. Não vai deixar de existir, não vai deixar de acontecer, porque você passa por um momento de tribulação. Lembra? Essa leve e momentânea tribulação. Deus já está falando que é leve. E já está falando que ela é momentânea. Se está ruim para você, lembre-se disso. É leve e momentâneo. Por várias vezes eu já tive que me agarrar nessa palavra. Sabendo que seria leve e momentâneo. Que iria passar. Leve e momentâneo. Logo depois Deus deu a ele a missão de ungir 2 reis e um profeta. Meus irmãos, eu preciso dizer que ao permanecermos em Deus, durante os momentos de luta e desânimo, esses instantes poderão se tornar um tempo de intimidade com o Pai e preparo para outras obras. Às vezes estamos passando por um tempo de arroxo, um tempo de verdadeiramente pararmos para ouvir a voz do Senhor. Porque certamente Ele vai estar te preparando para algo maior. Essa é a palavra do Senhor. Aceite os altos e baixos da vida. Precisamos lembrar de que até grandes homens de Deus, como Elias, enfrentaram períodos de desânimo e depressão. Grandes homens de Deus, homens com intimidade, que falavam com o Senhor, e enfrentaram períodos de desânimo e de depressão. Que imaginar nós? Aprenda com os bons e os maus momentos pelos quais você passa. Procure sempre descobrir os propósitos de Deus para a sua vida, em meio à luta ou problema que você estiver passando. Em tempos de lutas e aflição, alimente-se da palavra de Deus e se fortaleça. Alimente-se da palavra de Deus e se fortaleça. Aproveite para aprofundar a sua intimidade com Deus. Momentos ruins, momentos difíceis, todos nós temos. Vontade de parar, vontade de desistir, todos nós pensamos assim. Mas é nessa hora que nós precisamos verdadeiramente nos agarrarmos àquilo que Deus tem para nós através da sua palavra. Precisamos encarar as dificuldades
como sendo um preparo de Deus para as grandes obras que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. 1 Pedro vai dizer para nós assim, ó, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, versículos 6 e 7, para aqueles que estão anotando. É dessa forma que nós devemos encarar. Às vezes estamos exaltando, às vezes estamos alegres, mas num breve tempo, se necessário for, nós poderemos ficar tristes. Mas nós não podemos desistir do Senhor. Nós não podemos desacreditar do Senhor. Enfrentamos muitos desafios nas nossas vidas. Diante de um desafio, podemos escolher enfrentar ou recuar. O que você tem escolhido? Enfrentar e logo terminar ou recuar? Esperando que o desafio está lá. Você vai precisar passar por ele. A vida do cristão é um desafio. O profeta Elias foi afrontado pelos profetas de Baal e os desafiou diante do altar para revelar o poder de Deus. Nós conhecemos a história. Está lá em 1 Reis. Se vocês voltarem um pouquinho os capítulos, aí, os versículos, vocês vão ver essa história de Elias. O desafio dele. O que eu quero dizer para você hoje é, se você tem desafios na sua vida, antes de tudo, antes de qualquer coisa, você precisa colocar no altar de Deus, que vai te capacitar para vencer. Somente se colocando no altar de Deus, nós vamos ser capazes de vencer. Nós vamos ser capazes de enfrentar as situações somente dessa forma. Ei, se você estiver no altar, diga comigo, ninguém pode te tocar. Se você estiver no altar, ninguém pode te tocar. No livro de Reis, no capítulo 1, o versículo de 50, vai dizer assim, ó, porém Adonias, temendo Salomão, levantou-se e foi e pegou nas pontas do altar. Então alguém foi dizer a Salomão, eis que Adonias tem medo do rei Salomão, porque pega na ponta do altar, dizendo que o rei Salomão me jure hoje que não matará este seu servo à espada. Pegar na ponta do altar. Existia naquela época um significado muito grande. Porque se a pessoa não quisesse morrer, sabia que se estivesse no altar, não morreria. Mas mesmo assim, Adonias estava com medo do rei Salomão, porque ele sabia tudo o que ele havia feito e o que o rei jamais o perdoaria. E ele corre e segura na ponta do altar. A importância do altar naquele tempo e ainda hoje é algo surpreendente, porque é somente no altar em que encontraremos as respostas
para todas as nossas aflições. Somente deixando no altar é que encontraremos essas respostas. Se você estiver no altar, ninguém pode te tocar, porque você estará nas mãos de Deus. Ninguém. O altar te protege e nós precisamos entender isso. Às vezes negligenciamos na casa do Senhor quando se toca de altar, quando se trata de altar. Mas saiba, o altar te protege. Já diz a palavra do Senhor. Entenda isso. E a pergunta que veio para mim hoje, essa semana, enquanto estava lendo, e que eu gostaria que fosse a mesma pergunta para os irmãos, é: a sua vida está no altar? Não precisa me responder. A sua vida hoje está no altar? Qual relacionamento você tem hoje com o altar do Senhor? Qual relacionamento você tem com o altar do Senhor? E nós vamos aprender hoje, com essa palavra do profeta Elias, sobre os 3 desafios do altar. 3 desafios que eu quero trazer nessa manhã para nós hoje. O primeiro desafio é que o altar precisa ser restaurado. O altar precisa ser restaurado. No verso 30, que diz: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Em meio à aflição, em meio a todo o problema, Elias identificou que ele precisava restaurar o altar. E às vezes as coisas são tão corridas na nossa vida, tão rápidas, que nós acabamos esquecendo de restaurar o nosso altar, ou de pensar nele. A primeira coisa que somos desafiados a fazer é restaurar o altar de nossas vidas. Depois que os profetas de Baal tentaram clamar ao seu Deus em vão, nós conhecemos a história, chega a vez do profeta Elias ir oferecer sacrifício ao Senhor. Mas antes, precisaria restaurar o altar para que o poder do verdadeiro e único Deus se manifestasse naquela hora. Se você precisa do poder de Deus para vencer as lutas e desafios do dia a dia, precisa primeiro se consagrar ao Senhor, porque somente assim Deus vai operar na minha e na sua vida. Somente diante da consagração, somente diante de verdadeiramente nos expormos e nos deixarmos no altar, que Ele vai operar na sua vida. Porque a palavra de Deus diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mas nós precisamos nos santificar hoje, para que amanhã Ele faça. É o que está escrito. Não sou eu quem quer. Santifique-se hoje, para que amanhã Deus faça maravilhas na sua vida. Restaure o altar. O segundo desafio é entender e saber
que o altar é a nossa vida. Versículo 31 diz assim, ó: pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Mudou o nome. Se prostrou, se consagrou. Restaurou o altar, mudou o nome. O segundo desafio para nós hoje é nós nos reconhecermos como um altar para Deus. O profeta Elias contou 12 pedras, representando as famílias do povo de Deus, para então formar o altar corretamente. Ao olhar para aquela pedra, para aquele altar restaurado, as pessoas do povo de Deus viam a sua história, a herança espiritual, sentindo-se parte entre aquelas pedras. Herança espiritual. O que nós deixaremos como herança para os nossos filhos, para os nossos netos? O que nós temos deixado de herança? O que nós pensamos em deixar de herança espiritual? As pessoas se agarram em comprar terras, apartamento, carro. Carro nem tanto, carro estraga rápido. Dinheiro. Não, preciso deixar para o meu filho, eu preciso deixar para o meu neto, eu preciso deixar. E na parte espiritual, o que você pretende deixar? O que você pensa em deixar para o seu filho? De que maneira o seu filho vai reconhecer? De que maneira o seu filho vai falar de você? Ou o seu neto? Empacotei hoje. O que os meus filhos e os meus netos falaram de mim? De que maneira? Quem era? Quem era Ulisses? Quem era o vovô Ulisses? Quem era o papai Ulisses? Quem era? Nós precisamos nos preocupar com isso. Porque só dessa forma nós saberemos o que verdadeiramente deixar de herança. Foi aqui o barulho? Deixar de herança para os nossos filhos. Falando de altar, precisamos pensar que não é um palco ou uma mesa, e sim as nossas vidas como templo do Espírito Santo. Algo que às vezes nós esquecemos, que somos templo do Espírito Santo. O que as pessoas leem quando me veem passar? O que o meu vizinho lê quando ele me ouve em casa? Eu tenho um vizinho que dizem que ele é pastor. Mas o que a gente lê de fora não condiz com o que a gente ouve de dentro para fora. Entendeu? Tem que falar assim, porque eu não sei, de repente ele pode estar até me ouvindo. Esse negócio de live é um perigo. O que nós deixaremos de herança para os nossos filhos e netos? O que as pessoas têm lido na minha e na sua vida? Precisamos entender que somos templos do Espírito Santo, que a palavra de Deus diz isso para nós. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E que cada um de nós precisamos entender e aprender o que somos, que a palavra de Deus diz que somos. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual,
para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2:5. Mas Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra principal. E somente nele devemos nos agarrar. Somente firmados em Cristo, este altar é ajustado para ser o lugar da presença de Deus. Faça da sua vida um altar para Deus. Faça da sua vida um altar para Deus. Busque verdadeiramente o Senhor. Busque verdadeiramente o Senhor. Terceiro e último ponto, falei que seria rápido. O altar é um lugar de sacrifício. O versículo 32 vai dizer para nós assim, ó: com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor, e ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Disse então: encha o cântaro com água, derrame sobre o holocausto, sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. O terceiro desafio é oferecer um sacrifício sobre o altar. Isso não é nada fácil. Então o profeta Elias organizou o altar restaurado e ofereceu o seu melhor. O seu melhor. Colocando sobre ele o novilho e a lenha. O novilho que representa Cristo, que se ofereceu em sacrifício por nossos pecados. João 1:29 vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lenha é o combustível para queimar a oferta. Mas o profeta ainda jogou água sobre o holocausto. 3 vezes, para dificultar ainda mais. E eu fico imaginando essa cena, como nós já vimos em vários filmes. Joga água, joga água. Desça fogo do céu, né? Queimou tudo. O profeta ainda jogou água, fez um rego em redor para encher de água, garantindo que o milagre seria sobrenatural. Gastou a pouca água que tinha, visto que havia 3 anos sem chuva. Imagina você, o profeta, pegando toda a água que tinha, jogando sobre o altar, num lugar de deserto, no lugar onde faltava água, e todo o povo vendo aquilo, deve ter falado o quê? Mas que doido! Isso é muito precioso para nós. Como ele vai fazer algo dessa forma? Mas Elias sabia exatamente quem Deus era. Elias sabia exatamente o significado do altar. Ele tinha a direção certa. Elias não acendeu o fogo, mas esperou Deus mandar fogo do céu. E na hora certa, no sacrifício da tarde, Elias ofereceu o sacrifício de forma obediente à vontade de Deus. Quero te dizer hoje que o altar da minha e da sua vida
é onde sacrificamos os nossos desejos e nos consagramos a Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Marcos, no capítulo 8, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Deixando as vontades da nossa carne para servir ao Senhor. Precisamos nos apresentar a Ele com corpo vivificado, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Muitas vezes queremos que Deus opere nas nossas vidas, mas não estamos dispostos a deixar nossos erros e pecados, que impedem o fluir da presença de Deus em nós realizando milagres. Enquanto não entendermos isso, não conseguiremos sair do lugar. Enquanto não entendermos que nós precisamos nos santificar, que nós precisamos restaurar o altar, para que Deus possa operar na minha e na sua vida, ou através da minha e da sua vida, as pessoas não vão conseguir ler aquilo que Deus tem para elas. O livro de Isaías vai dizer, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Por isso somos desafiados a sacrificar os nossos prazeres em favor de uma vida consagrada ao Senhor, fazendo valer o que está escrito no livro de Gálatas. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. E o que nós faremos com isso? Sacrifique seus desejos carnais no altar de Deus. Sacrifique. Entenda a responsabilidade do altar. Entenda que o altar te protege. E eu queria concluir fazendo uma pergunta. Quem aqui está disposto a aceitar o desafio do altar? Quem nessa manhã está disposto a aceitar o desafio do altar? Algo que todos os cultos nós viemos apresentando. Desafio do altar, consagração, vida com Deus. De que forma você pretende levar isso? Versículo 37 vai dizer, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para Ti. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, e a terra ainda lambeu a água que estava no vale. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram, Senhor, o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.